Salve, meus amigos, tudo bem? Aqui eu estou na cidade de Paraguaçu. Aí tem uma igreja aqui, ó. Maravilha, né? Tem até os flanelinhos ali da igreja de Paraguaçu. E agora é hora de voltar para Varginha. Ó, a loja Masculinity. Ó, eu acho que eu vou entrar lá dentro para ver se tem alguma coisa para aumentar a minha masculinidade. Ai, meus amiguinhos, vamos ver então como é que é. Cidade de Paraguaçu. Vamos ver essa igreja aqui. Bonita. O Marcão gosta de arquiteturas de igreja. Acho muito interessante. Calma aí, filhinha. Que o Marcão tá indo embora. E aí, tudo bem com vocês, meus amigos? Daqueles que não me conhecem, eu sou Marco Aze. Você está no canal Papo de Estrada e aqui nós estamos a bordo da Dona Elvira, maravilhosa, com essas curvas dela que tanto me seduzem. Ela está ainda com um pouquinho de Parkinson, mas isso não tira o charme, pelo contrário, isso parece que dá uma satisfação extra. Aqui é o terminal rodoviário de Paraguaçu. Vamos subindo aqui. E daqui um pouquinho, né, nós vamos estar num papo de estrada, meus amigos. Few moments later. Salve, meus amiguinhos! Após ficar caçando a saída, né? Alguns errinhos básicos. Marcão está aqui. Tomei uma encarada ali do policial, mas tá tudo certo. Opa! O cara deu uma raspada ali do quebra-molas, tá louco, velho. Mas realmente, uma das coisas de Paraguaçu tem uns quebra-mola ali pra trás, bicho, que uma V-Rod ia passar ali apurado. Uma Dragstar, tá louco. Mas vamos lá, meus amigos. Vamos agora rumo à terrinha do ET e vamos pro nosso papo de estrada, que hoje é a questão da dissociação. Então, se você não assistiu o vídeo anterior meu, por favor, volta um videozinho, assiste ele, e aí depois você vem para esse, cara. Porque faz necessário a devida compreensão através do vídeo anterior. Mas a gente estava falando sobre a questão dessa dissociação. Então eu falo para os senhores que a estruturação do ego humano, ela é de uma cisão, ela é de uma disputa. De um lado vem as nossas pulsões, né, primitivas, naturais, e do outro lado vem uma série de memórias cognitivas, né, de aprendizado, carregadas de quê? Trauma, de dor, de repressão, né? E lembrando, senhores, que a repressão nada mais nada menos é o resgate de uma pressão que nos ocorreu anteriormente. Então, quem que daqui nunca tomou uma prensada de papai e mamãe? Não é mesmo? E no entanto, até ali pelo menos os 7 anos de idade, é muito importante que haja esse processo de cisão, que haja esse processo
de castração, para que o sujeito também, né, não se torne aí o que o Freud chamava de perverso, que alguns chamam também de perfil do sociopata, onde o sujeito também pode desenvolver N outros aspectos aí que podem colocar a vida dele em muitas confusões. Compreenderam? Seguindo, meus amigos. Então, deste ego nosso, tem um vídeo também aí que vocês podem assistir sobre persona ou personalidade. O nosso ego, ele produz uma série de personas ou personalidades. E essas personalidades, como o próprio nome fala, são personagens, são apenas máscaras. O termo persona em grego significa máscara. E essas personas, elas servem para quê? Para a nossa vida social. Então, quem aqui nunca fez um personagem para a sogra? Olha o espelho caindo ali, velho. Olha o espelho caindo ali, ó. Eita, pô. O cara pôs o espelho ali e não amarrou, velho. Pô, toma cuidado. Ô, cara, que isso, velho. Mas vamos lá. Não sei, será que eu aviso ele? Mas de qualquer forma nós estruturamos personagens, né? E esses personagens, eles vão servir para determinado tipo de ocasião. Só que o nosso ego ali continua dentro da mesma estruturação. Tudo bem? Natural isso aí. Então é muito comum, às vezes, as pessoas falarem assim, né? Sujeito de múltiplas personalidades. Múltiplas personalidades. Mas nós temos múltiplas personalidades. Nós temos muitos personagens. Nós temos pessoas na qual a gente se abre mais, tem pessoas na qual a gente se abre menos. É muito simples isso aí. Tem pessoas que nós podemos falar determinadas questões, tem outras pessoas que não. Então, de repente, eu vou numa reunião de um bando de reaça lá e eu não vou ficar gritando lá ideias progressistas, entendeu? Senão eu vou apanhar. Então, de repente, assim, eu só olho, faço aquilo que não estou entendendo. E esses mecanismos de defesa do ego, muitas vezes, eles são bastante eficientes. Agora existe, como eu disse para os senhores no vídeo passado, as nossas bestialidades, aquilo que é animalesco em nós. E essas animalidades, elas não vão sumir de nós só porque nós queremos reprimir elas. Ou elas não vão continuar sendo nossas mesmo porque a gente dá outro nome para elas. A gente dá nome de diabo, de tentação. A gente chama isso aí de uma voz interna que me guia. É muito comum entre os psicóticos, né, eles ouvirem vozes que dão comandos para eles. Mas, de uma certa forma, essa voz brota dele. Só que é interessante que no caso dele, é uma voz. No fenômeno dissociativo, a pessoa não suportaria ouvir essa voz de forma lúcida, consciente. Então, no perfil dissociativo, muitas vezes, o camarada tem uma fragmentação desse ego. E aí, o que vai acontecer? Vão aparecer uma série de alter egos ali. Então, você imagina só uma coisa. Vamos fazer um comparativo com o computador. Imagina que no computador você tenha o administrador, né? O perfil do administrador. Esse aí seria o ego. O que seriam esses alter egos? Ou que algumas pessoas chamam de segunda, terceira, quarta personalidade. Eles seriam usuário 1, usuário 2, usuário 3. Compreende isso aí? E na hora que você acessar esses usuários, você vai apenas acessar aquilo que é de cada usuário.
Então imagina que de uma certa forma o ego já ficou ali trabalhando um tempão para poder recalcar um monte de coisa, de jogar um tanto de coisa inapropriada para a sociedade, né, nesse porão. Só que não adianta, não tem nenhuma trava eficiente para poder pegar e trancar isso tudo. Cara, eu vi o que você fez no verão passado, tá? Lá atrás você veio fazendo merda. Beleza. Mas o que eu quero dizer para vocês, meus amigos, é que o sujeito, quando ele está em estado dissociativo, ele muitas das vezes ele desliga um dos seus perfis e ele se conecta a um segundo perfil. Você vê isso? Eu acho que soltou um pedaço do espelho. Porque ali, ó, voou uma madeirinha. Que foda, cara. Mas tá bom. Hoje tá cheio de emoções. Tá bom. Reduzir bem, que a gente tem mania de ficar andando com marcha acima. Vamos lá. Vai. Então eu quero que vocês imaginem a seguinte coisa, meus amigos. Imagine de fato uma região estrutural desse ego sendo cancelada momentaneamente e aqueles aspectos de sombra que ficaram lá no porão brotando numa segunda pessoa. E isso pode vir de determinadas maneiras, como por exemplo o caso dos exorcismos. Quando você vê esses filmes de exorcismo, no exorcismo, uma outra criatura completamente independente, mas de uma certa forma muito, às vezes, pulsional, ela brota. No filme do Exorcista clássico lá acho que de 1973, isso acontece de uma forma muito clara. A menina já está chegando numa fase adolescente, ela vive junto com a mãe e ela é muito reprimida sexualmente. Vem todas aquelas pulsões sexuais brotando nela pela idade. E aí no final das contas o que acontece? Essas pulsões elas ficam tão reprimidas que o próprio cérebro entende que é necessário tomar uma providência para liberar essas pulsões, até mesmo para que ela não faça aquilo que acontece no filme, de se autoflagelar, de se machucar, de ficar doente. Então o que ela vai fazer? Ela vai dar essa mensagem através desse segundo personagem. Então é evidente que o demônio ele vem trazendo uma mensagem de que ela não é aquele poço de bondade, ela não é aquele poço de disciplina. É como no Clube da Luta. Quem assistiu o filme aí sabe disso. Aonde no final ele vai descobrir que aquele alter ego na verdade era ele o tempo todo. Só que por que ele não tinha essa consciência? Porque esse alter ego ele carrega características que ele não admite nele. Esse alter ego ele pode ter traços femininos que talvez para um cara seja inadmissível. Esse alter ego ele pode ter, por exemplo, traços infantis que o sujeito já não permite mais nele mesmo. Então você vê isso de uma forma muito clara naquele filme chamado Fragmentado, onde o sujeito ele se fragmentou em vários personagens. Existem casos de um camarada que tem 64 desses personagens, desses alter egos. Compreenderam?
Existe um cara em Nova York que chegou a ter 18. Ele descobriu isso uma vez que o cara mostrou pra ele andando de skate e de bonezinho numa praça. E o cara conseguiu as imagens por câmera de segurança. Ele falou: não é você? E esse camarada, ele deixou o skate na praça e acabou que ficou na praça. E o cara veio devolver pra ele. Ele veio atrás do cara. E o cara falou: não, eu não tenho esse skate não é meu. Ele falou: é seu, eu tava com você, ué. Só que você deixou lá na praça. Tem um outro filme muito interessante para vocês verem esse fenômeno dissociativo, chamado The Beaver. É o Castor, onde o Mel Gibson, aí nesse caso é interessante, porque esse fenômeno dissociativo do Mel Gibson, ou do personagem, né, do Mel Gibson, o que acontece com ele? Ele dissocia num fantoche. Então, em certo momento da vida dele, ele começa a brincar com o fantoche, e esse fantoche começa a dialogar com ele. E eu não vou ficar dando muito spoiler não, porque é muito legal o filme, cara. Então o que acontece? Ele vai dissociar, mas ele vai conversar com ele mesmo. Entenderam como é que é o negócio? E isso é possível, só que ele não consegue reconhecer nele mesmo. Tem um filme que chama, um clássico de terror chamado A Morte do Demônio, onde a mão do cara é possuída. Então ele começa a bater nele mesmo com a mão. Ele pega prato e quebra na cabeça com a mão. Só que no filme ele é obrigado depois no final a cortar a própria mão, porque ele não consegue interromper esse fenômeno dissociativo, né, entre ele e a mão dele, que na verdade a mão dele vai assumir um segundo personagem. A mão dele já está dentro de uma segunda consciência, vamos dizer assim. Então é interessante. O fragmentado é o mais legal, porque o fragmentado mostra de uma forma muito clara. Mas, Marco, lá no fragmentado, quando tem o personagem da besta, a besta é muito forte, e isso coaduna com a realidade. Meus amigos, quando você trabalha com psicóticos, quando você trabalha com caras que têm surtos, você pode ver isso também em convulsivos, os caras desenvolvem uma força física sobre-humana, né? Então o sujeito, ele libera uma força que está muito além daquela força convencional que ele está no dia a dia. Então a gente tem acesso a estudos de caras com dissociação, que se você fizer exames no cara, dá diferença de batimento cardíaco, de pressão sanguínea. Você vê inclusive diferenças claras dentro de outros exames mais aprofundados. Então você vê muitos esses fenômenos também acontecendo, por exemplo, em terreiros de Umbanda, onde você vê um camarada que ele está todo travado. O cara chega lá, às vezes de muleta, de bengala, na hora que ele incorpora uma criança, por exemplo, né, um herê, o herezinho ali faz ele dar cambalhota que ele não consegue dar convencionalmente. Você vê de repente um cara lá com um Exu, que com um Exu ele consegue fazer certas coisas que na consciência normal dele ele não consegue, mas em estado de transe ele consegue. Eu não estou, por exemplo, através disso, eliminando uma possibilidade espiritual, né? Nomeando tudo como dissociação, de forma nenhuma. Mas existem muitos desses fenômenos dentro desse contexto também, de pessoas que manifestam
entidades que, na verdade, essa entidade é tudo aquilo que está reprimido nela. Você vê aquele caso da Emily Rose, né? Que ela passou por muitos exorcismos e eles falavam que ela não tinha apenas um demônio, ela tinha uma legião de demônios. E se você olhar o fragmentado, então o fragmentado tem uma legião, então. Compreendeu? Imagina esse camarada nos Estados Unidos lá com 64. Você tem cara aí com 30. Você tem uma moça lá com 18. Tem um vídeo até em espanhol, que estava aqui no YouTube, né? Das minhas 18 personalidades. Compreenderam? Mas, nesse caso, eu não interpreto isso como uma personalidade, mas sim com uma desenvoltura do próprio ego de pegar e se fragmentar. Se fragmentar mesmo, naquela questão que eu falei para os senhores. Tem o ego principal, que é o administrador, e ele é capaz de incorporar o usuário 1, o usuário 2, o usuário 3, quando esse sujeito chegar num limiar de ansiedade muito grande. Então, só para fechar, eu no campo da sexualidade, eu cheguei a ter pacientes assim. Existem, por exemplo, alguns pacientes que eles são crossdressers, né? Crossdressers, eles exercitam muitas das vezes, desde um travestismo fetichista, que é uma prática de travestismo, né? De momentaneamente se transvestir com roupas femininas e fazer performances femininas. Mas por que esses camaradas, eles me procuravam? Porque alguns deles não dominavam esse fenômeno. Muitos deles eram caras que eram pais de família, caras, por exemplo, que têm posições sociais que exigem uma moralidade muito rígida. E de repente esses camaradas, numa determinada noite, ou sei lá, durante o dia, perceberam que havia brotado uma espécie de uma entidade que dominava o seu corpo, que fazia com que ele tivesse uma vontade incontrolável, obsessiva, compulsiva pela prática do travestismo. E não somente isso, de uma mudança radical de postura, de uma maneira de falar, de uma maneira de se posicionar no mundo. E aí eles dão um nome chamado urge. O que seria a urge? A urge seria esse momento desse clímax na qual o cara faz essa prática, ele vai até um local geralmente distante, isolado. Tem caras, por exemplo, que já é mais complicado, porque ele já não consegue ficar dentro de casa. Ele quer uma hora sair para a rua. E o que acontece? Quando essa urge, ela passa, vem a purge, né? O cara, quando termina de aliviar essas pulsões, ele fica com raiva dele mesmo, ele tem nojo dele mesmo, ele tira aquelas roupas, às vezes ele rasga as roupas. Teve um cara uma vez que pegou um paciente e jogou uma maleta de roupas ali no Rio Tietê, sabe? E ele falou, não adiantou nada, depois daqui a um tempo eu já tinha comprado um monte de coisa. Ele falou, cara, eu não quero perder meu casamento, meu. Eu gosto de ser homem, eu quero ser homem. Porra! Mas essa entidade se estabelecia ali. E aí eu falei para ele, meu amigo, o próprio Carl Jung, ele já falava de uma coisa, a gente tem que integrar essas partes. Você não tem que ficar nesse vai e vem do masculino tóxico, extremo, para um feminino ousado. Não precisa isso. O que você precisa é aliviar um pouco essa tua masculinidade tóxica.
Você precisa trazer um pouco da suavidade feminina. Ele falou, você tá louco, você quer que eu vire viado? Não, calma, você tá reativo demais. Traz um pouco mais de leveza, cara. Entendeu? Você tá dentro de uma masculinidade extrema, muito pesada. E a tua mente não tá suportando isso. E quando o nível de ansiedade pega pesado, ou você vai ficar doente, você vai começar a ter síndrome de pânico, você vai começar a ter crises de ansiedade pesada, você vai ter um burnout. Ou então, cara, você vai dissociar. Mas isso tem cura? Tem, claro que tem. Mas este usuário 1, 2, 3, o que eles estão trazendo? Eles estão trazendo uma notícia de algo que você colocou no porão, mas que não é mais possível manter apenas no porão. Então por isso que o Jung ele fala que esses aspectos sombrios da alma nossa tem que ser integrados a nós. Nem 8 nem 80. A gente tem que integrar. A gente tem que nos individualizar. Compreenderam isso aí? E esse processo de individualização é um processo de autoconhecimento. É um processo de conhecer também essa parte animal nossa, essa parte pulsional, essa parte às vezes de quebrar uma regra, essa parte às vezes de aliviarmos um pouco as nossas tensões, o nosso coração, de nos pacificarmos, sairmos um pouco do estado bélico. Compreendem? Sair um pouco desse estado de belicosidade. Então eu espero que vocês tenham compreendido um pouco desse fenômeno dissociativo, né? E coloquem aí algumas coisas que vocês queiram saber sobre isso. Se de repente rola aí um terceiro vídeo, né? Mas assistam esses filmes, né? O Clube da Luta, o The Beaver, que é o Castor, o Fragmentado, aonde é notório, né? Esse tipo de fenômeno dissociativo, tudo bem? Se você então curtiu o nosso vídeo, né? Não é mesmo, amiguinho? Deixa o seu like, deixa o seu like maroto aí pra nós, meus amigos. Ao mesmo tempo! Se inscreva no canal. É isso aí, meus amigos. Ó, o Marcão dissociando. Ah, o Marcão dissociando aí, não é mesmo? Ai, que legal! Eu vou pilotar essa motoca do Marcão! Vou acelerá-la ao limite! Opa, peraí. Oi. Oi. Que isso, amiguinho? Ai, ai. Ative o sininho para receber as nossas notificações. Isso aí, meus amigos. E compartilhe. E nos siga nas redes sociais do Instagram. É isso aí, galera. Fui!